Olha como é sério isso. Deus muda coração, Deus muda coração. Agora manter o coração mudado é com você. Boa noite, pessoal. Vamos lá. Como sempre falo, a gente vem à igreja com um propósito. Nunca vem à igreja por vir. Venha à igreja com propósito. Quando você não sai da sua casa e vem à igreja com um propósito, você perdeu o seu tempo. Então você já sai de lá com um propósito certo. Isso mostra que você sai também com a intenção certa, com foco certo. Você prepara o teu espírito para isso, para receber aquilo que Deus tem para transmitir a você. Hoje nós vamos falar muitas coisas importantes e esse ponto de partida, começando por aqui, ó. Leia aqui em voz alta, por favor. Mais uma vez. Agora olhe para a pessoa que está do seu lado e faça essa pergunta para ela. Agora do bispo. Agora. Por que é tão importante essa pergunta? 1 Coríntios 14:10 diz assim: há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem sentido. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significação. Então, a palavra para você é: cuidado com a terceira voz. Diga isso, cuidado com a terceira voz. O que pode ser essa terceira voz? Eu vou dar alguns exemplos a você. Samuel foi mentor de Saul. Sempre que Deus queria abençoar a vida de algumas pessoas, tinha um propósito especial na vida de algumas pessoas, ele colocava um mentor. E todos tiveram um mentor, todos nós precisamos ter mentor. Olha para mim, se os seus olhos viajar, eu sei que você não está aqui mais. Você tem que estar aqui. Esse é outro segredo para estar na igreja. Você vai ser tentado muitas vezes aqui, a sua mente sair daqui e estar em outro lugar. E esse momento é o momento do roubo. É o momento que você está sendo roubado. Não deixa a tua mente vagar. Você não tem nenhum problema que você vai resolver agora. E você vai receber a direção para resolver problemas. E para não cair mais neles. Então, eu disse, Samuel foi mentor de Saul. Diga comigo, Elias foi mentor de Eliseu. E por Elias ser mentor de Eliseu, Eliseu recebeu unção dobrada do Espírito que estava sobre Elias. Fez 2 vezes mais que Elias, porque Eliseu foi capaz de ouvir, obedecer e seguir as orientações, os exemplos do seu mentor. Moisés, diga comigo, foi mentor de Josué. Fez com que Josué se tornasse sucessor de Moisés. Moisés não colocou o povo na terra prometida, mas Josué colocou. Mas aprendendo com Moisés, seguindo os exemplos de Moisés. Mordecai foi mentor de Esther. Esther se tornou a rainha Esther porque foi capaz de seguir os bons conselhos e direcionamentos de Mordecai, ou Mardoqueu. Noemi foi a mentora de Ruth. Paulo foi o mentor de Timóteo.
Deus usou essas pessoas para dirigir outras ao sucesso. Quem quer sucesso? Então vamos lá. Você está assentado aos pés de quem? Quem é seu mentor? E se você escolheu alguém, bispo, o senhor é meu mentor? Depende. Me ouvir na igreja não faz de mim seu mentor. Só porque você me ouve na igreja não quer dizer que eu seja seu mentor. O que faz de mim seu mentor é você ser capaz de colocar em prática realmente o que eu te ensino. Do contrário, não. Porque se você colocar em prática o que eu te ensino, você vai ter o resultado que eu tenho. Em todas as áreas da sua vida. Porque para mim não foi mais fácil do que é para você. Tudo tem um preço. E nós temos que estar disposto a pagar o preço. Porque o preço todo mundo paga. Cada um escolhe que preço quer pagar. Isso eu aprendi muito cedo. Diga assim comigo, o preço todos pagam. A gente escolhe que preço quer pagar. Então você tem que escolher o preço que você quer pagar. Porque o preço todo mundo paga, gente. Todo mundo paga um preço. Na vida todo mundo paga um preço. A gente vai escolher que preço quer pagar. Tem muitas pessoas que não estão na igreja porque acham que é besteira estar na igreja. É um preço que se paga. Você parar tudo e vir para a igreja e tratar como prioridade que isso aqui é importante para você, o que você recebe aqui é importante, é um preço que você paga. Aí no final chega a conta. Não é verdade? Então tudo é um preço. O que você lê, o que você ouve. Falando nisso, na palavra profética nós temos Josué 1. Não aparta da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele de dia e... De dia e... Quem está firme na sua leitura? Quem não está, levanta a mão, por favor. Está na igreja. Pronto. Então vamos lá. Como é que, bispo, isso é literal? É, literal. Deixa eu te ensinar uma coisa a você. Quem vestiu a roupa que você está hoje? Foi você? Sim. Foi você que vestiu em você, não foi? Quem colocou comida na tua boca hoje? Foi você? Alguém colocou comida na sua boca? Não? Você teve que colocar comida na sua boca, não teve? Quem vai colocar o alimento espiritual dentro de você? É você. Ninguém vai colocar o alimento espiritual dentro de você por você. É você que vai colocar. Assim como o homem exterior, ele precisa do alimento, o homem interior precisa. Por que é tão importante o alimento espiritual? Porque a sua fé é que vai levá-lo onde você sonha. É a sua fé. Não é a força do seu braço. A força do seu braço não vai te levar a lugar nenhum. A força do seu braço vai te levar aonde a tua força permite. A tua fé te leva ao sobrenatural. Aonde você jamais poderia chegar na força do braço. Por isso é tão importante você tratar isso com muita seriedade. O que influencia você? Quem influencia você? São respostas que você tem que dar a você. O que você mudou nos últimos 30 dias? Quais as decisões que você tomou da virada do ano para cá? Quais foram? Não tomei nenhuma, bispo. Coloca uma coisa dentro de você. Eu estava falando hoje pela manhã. Aprenda uma coisa. Disciplina é mais poderoso do que motivação. Motivação é o que todo mundo começa todos os anos. Todo mundo começa motivado, começa a lhe vir o ano e a pessoa diz, não, vou começar o ano, vou fazer atividade, vou fazer caminhada, vou fazer musculação, vou fazer uma atividade física, vou ler a Bíblia, vou buscar muito mais, vou orar mais. Motivação acabou. Acabou, não. A motivação se foi. Não se faz mais. Mas a disciplina não. A disciplina te faz fazer. Eu disse um exemplo meu, eu estabeleci uma disciplina de 4 capítulos por dia. Ontem, como eu começo o dia muito cedo, eu encerrei o dia, quando foi 9 horas da noite, eu estava muito cansado.
e eu me lembrei que eu não tinha feito a minha leitura. Se eu estou 4 capítulos por dia, que eu estabeleci isso, se eu não leio ontem, eu teria quanto para ler hoje? 8 para mim é complicado. Hoje é. Hoje, segunda-feira, é. Por quê? Porque eu acordo 5 horas da manhã. 6h30 nós estamos na live. Afinal de contas, quem estava comigo na live hoje, 6h30? 6h30 eu estava lá com vocês. Eu termino aquele processo, eu já entro no processo do culto das 9. Depois do processo, quando eu termino o culto das 9, 10h30, os pastores estão todos aqui me esperando que eu entre em reunião com eles. Eu encerrei a reunião com eles hoje, era 1h da tarde. Eu fui almoçar da 1h30 a 2h. Se você me perguntar, bispo, que hora que o senhor faz atividade física? Eu faço na hora do meu almoço. É o horário que eu mais me encontro. Na hora do meu almoço. Eu embuto no horário do meu almoço. Aí eu já passei do horário, eu pensei comigo, eu falei, puxa vida, eu preciso dessa energia, eu estou cansado. Eu não tinha motivação. Mas eu falei, pela disciplina eu vou. E eu, para não quebrar, eu fui. A minha leitura de ontem, eu não tinha motivação. Eu estava cansado. Mas pela minha disciplina, eu parei e antes de me deitar, eu fui ler os meus 4 capítulos. O senhor tinha motivação? Não tinha motivação. Eu tive que disciplina. Não é pela motivação, é pela disciplina. Estabelecemos um propósito. Então, vamos cumprir o propósito. Quem está entendendo o que eu quero dizer? Por quê? Porque tudo isso é importante. Nós aprendemos que você é o que você come, o que você ouve, o que você deixa entrar. Você é o que você come, o que você ouve. Certo? O que você deixa entrar para dentro. Então, nós precisamos ser disciplinados. Disciplinados. Espera aí. Se eu sou o que eu como, isso vai refletir em algum lugar. Não adianta a gente ficar, passar a mão na nossa cabeça. Hoje eu estava me lembrando que na minha fase de total sedentarismo, que eu não podia brincar, às vezes ia brincar com uma criança, pegar a criança no colo e fisgava a coluna. E aí travava para valer. E aquilo foi me gerando uma revolta. E chegou um dia que eu mesmo dei aquele chacoalho em mim. Eu disse, até quando? Até quando você vai continuar assim? Amanhã você faz, amanhã você faz, amanhã você faz, amanhã você começa, amanhã você começa, amanhã você começa e você não começa. E aí o dia que eu disse isso para mim era meia-noite. Eu levantei meia-noite e fui fazer a meia-noite, porque eu falei, chega de empurrar para amanhã, agora vai ser agora. Quem está entendendo? O que isso tem a ver com a minha vida espiritual? Tudo começa pelo governo. Começa pelo governo. O que eu quero governar? Se eu não governo a mim, eu vou governar o quê? Esse é o nosso problema. A gente vive na lei da compensação. Eu estou cansado demais, eu preciso relaxar. Então eu preciso relaxar. Aí com essa história de relaxar, eu vivo uma vida Porque eu estou sempre cansado, preciso de relaxar. Eu estou sempre precisando da gratificação. O que é a gratificação? Eu fiz demais, estou cansado demais, estou estressado demais, eu preciso de uma gratificação. Aí a gratificação vai aonde? Na comida. Ou no sono. Ou no relaxar. Alguma das primeiras reuniões que eu fiz desse ano, e estou repetindo isso todos os dias, porque eu disse, mudar dói, certo? Toda mudança dói. E não mudar?
Não, vamos encher a boca e falar bem forte. Crescer dói. E não crescer dói muito mais. Então, nós precisamos escolher qual é a dor que nós queremos passar. A dor da mudança ou a dor da frustração? A dor da mudança ou a dor do arrependimento? Qual dor é melhor? A dor da mudança. Porque se eu não passar pela dor da mudança, eu vou passar pela dor da frustração. A dor do arrependimento. Então, nós começamos falando de que voz você está ouvindo. Todo sucesso é destruído pela terceira voz. Todo sucesso é destruído pela terceira voz. Eu preciso saber qual voz Deus tinha um relacionamento lindo com Adão e Eva. Todos os dias, no final da tarde, Deus descia e se relacionava com Adão e Eva no paraíso. Até a terceira voz entrar ali. E a terceira voz foi de quem? De quem foi a terceira voz? Eles não precisavam daquela terceira voz. Eles tinham Deus se relacionando com eles, Deus conversando com eles todos os dias. Era um relacionamento lindo, que foi totalmente estragado a partir do momento que Eva foi dar ouvido à terceira voz, que era a voz do diabo. Hoje eu estava me lembrando de um amigo que eu gostava muito, um amigo que eu considerei ele como um irmão, e eu tive um tempo que eu não tive contato com esse amigo. Eu perdi o contato com ele, a vida foi tomando um outro rumo e eu perdi o contato com ele. Não estávamos mais próximos. Aí ele foi, na fase dos 8 anos, ele foi servir o tiro de guerra. Aí ele fez amizades no tiro de guerra. E de repente um dia eu estou passando, e eu vi esse amigo, era à noite, eu vi esse amigo, e ele me gritou de longe, e quando ele me gritou, eu vi que ele não estava num estado normal. E ele me gritou, me chamou por Maurilhão e tal, e aí eu parei, e aí ele estava chapado. E estava num grupo fumando maconha. E ele pegou e chegou e falou assim: e aí, Maurilhão, como é que você está e tal? Dá um tapa aí. Eu falei: o quê? Ele falou: não quer dar um tapa? Eu falei: só se for na tua cara. Eu virei para ele e falei assim, com amor, mas fui duro. Eu falei: você é um palhaço. Você é um fraco. Você é um idiota. Você é um Maria, vai com as outras. Nós sempre fomos amigos, nós sempre nos divertimos. Nós nos divertimos muito enquanto estávamos juntos e nunca precisamos dessa porcaria. Nunca precisamos para nos alegrar, para sorrir, para nos divertir dessa porcaria. Você é um Maria, vai com as outras. Você é um fraco, um palhaço. Está fazendo papel de palhaço e para mim você não está sentindo merda nenhuma. Você está indo na onda daqueles outros palhaços. Ele tomou um choque tão grande que ele nunca mais fumou. Ele era meu amigo, eu amava ele. Eu fui duro, falei a verdade para ele, falei a verdade que ele precisava ouvir. Ele poderia ouvir aquela voz ou continuar ouvindo aquelas outras vozes. Agora, quem realmente amava ele, eu ou os outros? Quem se importava com ele, eu ou aquele grupo que estava com ele agora? Eu me importava com ele. Eu não queria ele naquele caminho. Até porque aquilo é uma verdadeira palhaçada. Aquilo é coisa de gente fraca. Porque ninguém precisa disso para se alegrar. Como não precisa de bebida, já fica o meu recado aqui.
Não precisamos disso para ser pessoas felizes. Nós precisamos do Espírito Santo na nossa vida. Nós precisamos da unção do óleo de alegria, que a Bíblia fala da unção do óleo de alegria, que Deus nos ungiu para ser mais alegres, mais felizes do que os nossos companheiros. Pensa com você o que Deus já falou com você, que você deixou de lado, deixou de dar ouvido e deu ouvido a outra voz e deu errado. Quantas vezes Deus falou com você, lá no seu consciente, Deus se comunicou e disse assim para você: não faça que isso não vai dar certo. E você ignorou essa voz e o negócio deu errado. Não vou nem pedir para você levantar a mão, porque eu acho que 90% vai levantar a mão. Porque tem uma coisa que você talvez não saiba. Eu já ensinei a vocês que existe uma coisa que não tem como a gente escapar. Você sabe que biblicamente, existe várias formas de julgamento. Gente de todas as épocas, de todas as gerações serão julgadas de uma determinada forma. Então vamos lá, nós estamos no período da graça, nós cremos em Jesus como nosso único e suficiente Salvador, ok? Somos salvos por essa fé, porque cremos em Jesus, cremos no Senhor como nosso único e suficiente Salvador, Ele foi à cruz por nós. Mas e quem não? E quem viveu antes de Jesus? Como é que vai funcionar o julgamento dessas pessoas? Você sabe que eu já dei um estudo sobre isso, sobre as inúmeras formas de julgamento. Hoje, por exemplo, essa reunião, vou falar uma coisa importante para você, que vai te esfriar a espinha. Essa reunião tira a sua inocência. Acabou, você não é mais inocente. Porque essa reunião que você está participando hoje, ela está sendo registrada no céu. E naquele dia, hoje é 13 ou 14? 15. Hoje é 15. Então, dia 15 de janeiro de 2024, você estava às 19 horas e às 8 horas, às 20 horas, você estava no culto na Avenida Badibacite, 4865, Vila Imperial, e você escutou que voz você está ouvindo. E nessa reunião foi falado sobre a minha voz e a terceira voz. Nessa reunião foi falado sobre a forma de julgamento. E você estava lá. Então, como será julgado as pessoas que não ouviram falar do Evangelho, não ouviram falar de Jesus? Você sabe? Cada uma de um período. Quem viveu no período da lei serão julgados segundo a lei. Certo? Quem está na graça será julgado pela graça, pela fé no Senhor Jesus. E quem não viveu no período da lei, nem no período da graça, será julgado pela sua consciência. Por isso que tem uma coisa muito séria. A sua consciência, Deus se comunica à sua consciência, Deus se comunica à sua mente, Deus se comunica. Por que a gente sabe que quando nós estamos fazendo errado, por que você não faz em público? Porque o errado é feito escondido. Porque a gente sabe que está errado. Só que o problema é que a gente, sabendo que está errado, a gente vai e faz. Só que isso está sendo registrado. E nós seremos julgados pela nossa consciência. Não existe a mínima possibilidade de uma pessoa dizer assim: eu não sabia que não era certo. Mentira, porque Deus se comunica à consciência. Deus fala à consciência. A sua consciência, a Bíblia diz que é árbitro. Ela é juiz. Esse não é nem meu tema, só estou fazendo um adendo aqui. A consciência é juiz. A consciência, ela nos condena ou nos justifica. Então, existem pessoas que serão julgadas pela sua consciência, por isso que eu não posso ignorar minha consciência. Eu não posso fingir que eu não estou ouvindo. Eu não posso fingir que não que eu não sei do que se trata, não tem como. Porque Deus se comunica à nossa consciência. Existem muitas formas de Deus se comunicar. E se comunicar à nossa consciência é uma delas. Deus colocou alguém para dirigir você. Deus colocou alguém para ser o seu mentor. Existem pessoas que, infelizmente, essas pessoas deixarão
se deixarão levar por outra voz. Porque tem aquela vozinha do certo e do errado. Você sabe que naturalmente nós já enfrentamos uma guerra, carne contra espírito e espírito contra carne. Você sabe disso, né? Sim ou não? Sim ou não? Tem uma guerra que você enfrenta todos os dias e ela é interna. A carne guerreia contra o espírito guerreia contra a carne. A carne, que é a vontade da carne, ela só tem prazer nas coisas da carne e o espírito prazer nas coisas de Deus. A terceira voz vem para alimentar a carne. Então, tem pessoas que alteram o seu futuro, poderiam ir mais longe do que jamais foram, pessoas que já foram mais longe do que jamais imaginavam, mas muitas pessoas estão sendo sabotadas por ouvir essa terceira voz. Por isso que você tem que estar atento. A leitura do início é: no mundo existem muitas vozes, nenhuma é sem significado. Agora, qual voz você vai ouvir? A voz que nós ouvimos. Por que vem a palavra que eu comecei fazendo a observação aqui? Josué 1. Quer ser bem-sucedido? O que o Senhor disse a Josué? Que é a promessa para nós. Olha, assim como eu fui com Moisés, serei com você, não te deixarei, não te abandonarei. Agora tem uma coisa. Esforça-te e tenha bom ânimo. Diga essa palavra comigo. Esforça-te e tenha bom ânimo. Seja forte e corajoso. Esforça-te e tenha bom ânimo. Agora, o que quer dizer isso? Esforça-te e tenha bom ânimo. Tenha cuidado, não a parte da tua boca o livro dessa lei. Então eu tenho que pôr força, porque eu não posso permitir que a palavra se aparte da minha boca. Eu falo por fé, faço declarações por fé. Falo, o meu linguajar é o linguajar da fé, o meu linguajar é o linguajar bíblico. Seja forte, seja corajoso, esforça, tenha bom ânimo. Não aparte da tua boca o livro dessa lei, medita nele de dia e de noite, porque só assim você será bem-sucedido e prosperará. Esforça-te, tem que ter esforço. Para de fugir da dor, busque a dor. Para de fugir da dor. Mudar dói. O que te faz crescer dói. O que te faz melhorar dói. E quando você foge da dor, você está buscando uma dor maior. Melhorar dói. Mudar o estilo de vida dói. Abandonar as práticas erradas dói. Só que não abandonar dói mais. Aquele que entra pela porta, deixa eu dizer uma coisa a você, olha aqui para mim. Agora eu vou falar com amor, mas vai doer, tá? Vai doer. A maior parte das pessoas vive de aparências, fingindo que é o que não é. É verdade ou não é? Por isso não se iluda e não se venda por redes sociais. Tem um versículo na Bíblia que ele tem que gritar dentro de você: não se engane e não se deixe enganar. Tem duas coisas que podem acontecer: você se enganar e você se deixar se enganar. Você se engana e você se permite ser enganado. Eu sempre falo uma coisa, eu aprendi isso muito cedo. E eu tomei uma decisão muito cedo, que essa decisão eu sustento ela assim. Louvado seja Deus por isso, porque eu caí a ficha. Não importa de onde você veio, onde você foi criado, não importa o lar disfuncional que você foi criado, não importa os péssimos exemplos que você teve na sua casa. Seu pai não foi um bom pai, sua mãe não foi uma boa mãe, seu pai não foi um bom marido para sua mãe, não foi um bom pai para você, sua mãe não foi uma boa mãe para você. Isso tudo é balela, balela. Não adianta a gente atribuir e dizer: olha, eu não tive, peraí. Eu já tenho um modelo do que não ser, do que não fazer, o exemplo que eu não quero para a minha vida.
O que eu não vou permitir, e mais, eu disse, a maior parte das pessoas vivem de imagem, vivem de aparências, o que para mim é lamentável. Sabe por quê? Se a gente tem que pôr tanta força para vender uma imagem que não é, por que não põe força para ser? É verdade ou não é? Vem cá, se eu vou postar uma imagem nas redes sociais, mostrando a minha felicidade, por que você não bota força para ser feliz de verdade? Se você vai postar fazer uma postagem nas redes sociais para mostrar que você é realizado, que você vive um casamento feliz, uma vida sentimental, por que não põe força para fazer? Se você quer postar uma imagem na rede social para mostrar que você é próspero, e você não é, para de mentir para você. Estou falando com amor, tá? Para de mentir para você. Põe força para ser. É muito melhor ser. Põe força que você vai ser de verdade. E quando você se tornar, você não vai nem fazer questão de ficar mostrando isso. Porque quem tem não faz questão de mostrar. Quem vive não faz questão de ficar mostrando. Esse não é o propósito. Sabia disso? Então, vamos pegar aqui agora e traçar uma meta para 2024. Chega de fingir. Eu não vou mentir para mim, eu não vou fingir que eu sou, eu vou botar força para ser. É muito mais fácil viver assim. Porque quando a gente finge, a gente não consegue sustentar isso muito tempo. Você sabe disso, né? Vai chegar um momento que a casa cai. Não dá para fingir muito tempo. Por isso que é muito mais fácil a gente ser. Vou botar força para ser. Vou botar força porque eu quero realmente ser, eu quero viver isso. E às vezes a gente vende essa imagem para quê? Para ser aceito por um grupo de pessoas que está pouco se importando com você. É verdade ou não é? Às vezes a gente tenta passar uma imagem para as pessoas para que elas comprem aquela ideia e nós sejamos aceitos por aquele grupo que eles estão pouco se lixando por você. E quando a casa cair, eles vão atirar pedra em você e vão te chamar de todos os nomes que você nem imagina. Então vamos botar força para ser. Quem está entendendo? Ô bispo, não é isso que eu queria ouvir. Não, mas é isso que você queria ouvir. Você quer uma vida real ou uma vida de ilusão? Você quer ser ou parecer? Hã? Porque parecer, você não vai conseguir parecer muito tempo. Coloque isso dentro de você. Você não vai conseguir sustentar isso por muito tempo. Não vai dar certo. Então, estabeleça dentro de você que você é. Não finja que você é espiritual. Busque ser, estabeleça que você será espiritual de verdade. Não finja que vocês são um casal ajustado quando vocês batem a foto rindo, bonitinho e tal, mas a maior parte do tempo é igual gato e cachorro. Você se enganar. Põe força para ser. Não, vamos viver isso de verdade. Vamos ser de verdade. Não vamos ser uma farsa. Sabe por quê? As pessoas mais próximas a nós estão nos monitorando. Eles estão olhando para nós. E aí, o que adianta o mundo nos aplaudir, os que estão perto de nós? Eu sempre falo uma coisa, né? Eu falo para meus pastores, cuidado, hein? Sentou com a tua mulher, ela vomita tudo. Sabia disso ou não? Negócio que está mais ou menos, você senta com a mulher, você dá uma espremida nela, ela solta tudo. E se ele magoar ela, ela vem e vomita e solta tudo. Fala, porque é assim, 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 porque está fazendo assim, porque está fazendo assado, põe tudo para fora. Então, os mais perto de nós, eles expõem. Os filhos expõem. Está entendendo ou não? Eles estão olhando para nós. Eles são os primeiros, estão aqui. Seus filhos estão te observando. Daqui a pouco vem os netos, estão te observando.
Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre a porta e as ovelhas ouvem a sua voz e chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem. Diga comigo, porque conhecem a sua voz. A ovelha conhece a voz do seu pastor. Sabe o que Jesus fala para quem não obedece a ele? Não é minha ovelha, porque não ouve a minha voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz dos estranhos. Ovelha de verdade conhece a voz do pastor. Você já viu? Pega no YouTube. Você já viu os exemplos que tem no YouTube do pastor da ovelha chamando elas? Nunca viu? Tem no YouTube uns exemplos. O pastor grita às ovelhas, elas vêm todas vêm correndo porque reconhecem aquela voz. Pode vir um estranho e gritar, ela não sai do lugar. Ela não sai do lugar, mas quando a voz do pastor dela soa, elas correm todas ao encontro dele. Porque a ovelha conhece a voz do seu pastor. Se eu conheço o meu pastor, se eu sou ovelha do aprisco do Senhor, eu conheço a voz do meu Senhor. Senão eu não conheço. Cuidado, porque a voz que você ouvir vai determinar o seu futuro. Olha os exemplos que eu citei. A viúva de Sarepta ouviu a voz de Elias. Quem lembra da história da viúva que estava necessitada, passando por necessidade, estava vivendo em escassez, e aí vem Elias. Engraçado que o Senhor fala, ó, vai lá que eu mandei, vai para Sarepta, porque eu já mandei uma viúva te sustentar lá. Ele chega lá, a viúva não tem nada, tem um pouquinho de farinha, um pouquinho de pão, só um pouquinho de farinha e de azeite para fazer um pedaço de pão, comer e morrer. Aí ele diz, faz primeiro para mim, que a farinha da panela não vai acabar e o azeite da botija não vai faltar. Multiplicou de tamanha forma que ela teve em abundância. A viúva dos dias de Eliseu foi dirigida por ele, o qual o resultado foi multiplicação. Ela estava endividada, perdendo os filhos, quando ela ouviu a direção que o homem de Deus deu, o pouco que ela tinha, o azeite, as vasilhas que ela pediu emprestado e o pouco de azeite que ela tinha, se multiplicou de tamanha forma que ela pagou todas as dívidas e viveu do resto. Porque ela ouviu a voz daquele que Deus colocou para mentorear ela. Agora, tem as vozes erradas também. Eu tenho uma leitura para fazer que eu vou simplificar essa leitura. Amnon tinha um amigo, o que está escrito aqui? Não, vamos lá. Amnon tinha um amigo muito chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Aí, estou simplificando a leitura. Esse Amnon, que era filho de Davi, malignamente, esse cara tem uma atração pela sua meia-irmã, se sente atraído pela sua meia-irmã, e aí está naquela sensação louca dele, naquele desejo doido dele, aí aparece o amigo, fala, o que você tem? Aí ele conta para Jonadab o que ele tinha. Que eu estou apaixonado pela minha irmã e tal. Ele falou assim, sabe o que você faz? Finge que você está doente. Fala para o teu pai que você está doente. Pede para o teu pai a liberação para a tua irmã vir para fazer o alimento para você. E quando ela vier para te servir, você pega ela. Um amigo astuto. Uma voz que ele não deveria ouvir. Ele ouviu essa voz, ele seguiu esse conselho. Amnon era o primogênito. Sabe o que significa ser o primogênito? Sabe? O herdeiro de Davi, o herdeiro do reino, era o filho mais velho. E ele ouviu essa voz. Quando ele ouviu essa voz, sabe o que aconteceu?
Ele fez essa loucura. Quando ele fez essa loucura, ele trouxe desgraça para a vida dele, ele destruiu a vida dele, porque o outro irmão dele tirou a vida dele, matou ele, aí virou uma sucessão de desgraça. Por conta de... Quem está entendendo? Não estou entendendo nada. Então, quando você escutar aquela vozinha, faz isso, você sabe que é errado, mas vai dar certo. Saiba que você está ouvindo a voz errada. Você sabe que é errado, mas tem aquela vozinha que fala assim, não, vai ser diferente, com você vai ser diferente, não vai dar em nada. Cai fora porque vai dar. Vai dar errado. Escuta o que eu estou te falando, vai dar errado. Se você me contar a tua história, me contar as tuas escolhas, eu dou o teu futuro. O senhor é evidente, bispo? Não, só conheço a palavra e creio nela nas vírgulas. É possível saber do futuro de uma pessoa simplesmente. Se você me falar quais são os seus rituais, quem são suas amizades, o que você faz, o que você crê, eu te digo qual será o seu futuro. Sem margem de erro, que você não vai burlar o que ninguém burla. Todo mundo fez algo errado porque achou que com ele seria diferente, e não é diferente com ninguém. A palavra vai se cumprir na vida de todo mundo, ninguém vai escapar. Ninguém, escuta o que eu estou falando, ninguém, não tem quem escape. Davi não foi o homem segundo o coração de Deus? Não escapou. Não escapou. Bispo, não é a palavra que eu queria ouvir, claro que é. Você não quer um 2024 vitorioso? Poderoso, sim ou não? Você não quer diferente de todos os anos? Tem que começar com a visão diferente, com o espírito diferente. Tem coisas que não dá. Tem coisas que eu entendo a Bíblia quando a Bíblia diz assim, ó, não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Porque isso é muito simples de entender. Ó, um exemplo simples, vou te dar vários, tá? Vou te dar vários. Um exemplo muito simples de coisa. Tem um caminho aqui, não tem? Só tem um caminho livre. Se eu quiser andar aqui agora, só tem um caminho livre, correto? Ó, um pouquinho que eu desviei meu pé. Eu já desviei o pé, você não viu. E se eu seguir o caminho na qual o meu pé está direcionado, eu já saí do caminho, olha para onde eu vou. E o meu destino era lá. Deixa eu dar uma dica importante para você. Doutor, médico, tá? Ele é médico. Doutor, ele tem um amigo médico que eu já me consultei com o amigo dele. E o amigo dele traçou uma dieta para mim. E ele falou assim para mim na época: não cai na besteira. Nós vamos medir a sua ingestão calórica. Vai ser diariamente, se não me recordo, era 1.900 calorias. Então eu teria que preparar um prato que tivesse assim, vamos lá. Nós tivemos as duas fases, mas eu vou radicalizar. Ele diz assim, você vai comer 100 gramas de carboidrato, que é arroz, correto? E você vai comer 150 de proteína, que é a carne. Certo? Seja radical. Aí ele virou para mim e falou assim, se você achar que você pode, é só 10 gramas, é só 15 gramas. Então, 10. Nessa refeição, eu acrescento mais 10. Na outra mais 10, na outra mais 10. Faz a conta no fim da semana, quanto você ingeriu. Aí leva para 2 semanas e faz as contas de quanto você ingeriu a mais. Aí você vai falar assim, é só 10, 15 gramas. Ele falou, computa isso. Aí você vai descobrir por que você não obteve o resultado. Porque aquele pouquinho que você achou que era insignificante, não era insignificante. Está entendendo ou não? O que parecia tão pequeno, rouba o teu resultado. O que parecia tão insignificante, vai tirar você do alvo.
Porque se você tinha um objetivo a atingir, aquele desviozinho não vai permitir que você atinja o seu alvo, o seu propósito. Quem está entendendo? Então, agora, eu já estou dando aqui de graça, eu paguei a consulta, eu estou dando de graça para você. Se você achar que você vai emagrecer dando a escapadinha, você não vai. Sabe o que ele fez comigo na época? Ele diz assim: vou permitir que você fure a cada 20 dias, uma refeição. Eu queria perder. Tem aquela foto feia minha aí, meninas? Tem, Angélica? Acha aquela foto lá. E o pior é que a gente não se vê feio daquele jeito. Eu não me vi, achava que eu estava bonitão. Aí eu descobri que eu estava feio para chuchu. E não me enxergava daquele jeito. Então, presta atenção. Do que o senhor está falando, bispo? Que voz eu vou ouvir? Porque às vezes, vamos pensar aqui, nessa área eu acabei de falar que o médico foi o meu mentor. Olha lá, olha que pancinha. Dá uma olhada. Eu não enxergava aquela barriga lá. Eu não via aquela barriga lá. Você achou engraçado, né? Achou engraçado, né? Eu não enxergava aquela barriga. Relaxado, barrigudo, papudo, aí a papada deixou a barba e escondeu. Mas foi nessa época aí. Aí, vamos lá. Não, é só uma escapadinha. Vai atrasar o processo. Não, é só um pouquinho. Mas o que é, né? 10, 15 gramas, o que é só? É atrasar o processo. Eu posso acelerar o processo ou eu posso adiantar. Isso serve para tudo, para todas as áreas da vida. Você acelera o processo. Eu tenho uma coisa que eu tenho comigo, todo mundo fala assim, tudo está no tempo de Deus. Mentira. A Bíblia fala isso, mas o tempo você faz. Porque tem gente que passa uma vida inteira falando esse mesmo discurso e nunca acontece na vida dele. Ele morre e nunca aconteceu o tempo de Deus na vida dele. Por quê? Porque ele, com esse discurso, ele nunca mudou. Tudo está no tempo de Deus. Deus sabe quando vai ser, mas Deus já determinou faz tempo, meu filho. Aí está igual o povo lá, Deus já entreguei a terra prometida nas mãos de vocês, é de vocês, vai lá e toma posse, e está lá o povo que não entra, não toma posse, chega Josué e diz, até quando vocês vão negligenciar a posse da terra? Até quando vocês vão ficar aí e não vão tomar posse do que de vocês? Porque já não é questão, Deus já entregou. Quem está entendendo? Bispo, estou achando que o senhor está muito duro hoje, é porque eu te amo. É porque eu te amo. Não vou ficar liberando coisas para você aqui que eu não acredito. Teve gente que já me pediu visita, eu falei assim, desculpa que eu não vou fazer. Por que o senhor não vai fazer? Porque na posição que você está, eu não acredito nela e você vai comprometer a minha unção. Porque não vai acontecer do jeito que você tem feito, da maneira que você está agindo, e depois você vai dizer assim, o bispo foi lá e nada mudou. Porque você não mudou. E aí eu vou lá, você está achando que vai acontecer o que lá? É a conta de eu arrancar o diabo, a hora que eu saio, o diabo entra de volta. Porque você sabe que ele sai e ele volta, né? Sabe disso, né? Mas tem um problema sério, que eu não sei se você sabe. Ele não volta sozinho. Cada vez que a gente arranca ele, ele volta com mais 7. Por isso que a Bíblia diz que o estado do homem vai ficando sempre pior do que o primeiro. Olha como é sério isso. O estado do homem fica sempre pior do que o primeiro. Essas vozes desalinhadas com o propósito de Deus só entram para nos roubar. Só para nos roubar. Qual voz você vai ouvir? Hoje tem uma voz falando com você aqui, ela está falando através da minha vida, mas a partir do momento que eu subir no altar,
eu já entreguei a direção da reunião, Senhor. Você pode falar assim, ignorar tudo isso, falar tudo é besteira e ficar com a voz que você está acostumado a ouvir. Tem problema. Você é que decide que voz você vai ouvir. Eu é quem decido que voz eu vou ouvir. O texto, a leitura que eu fiz, já deixou claro que tem muitas vozes. Você vai descobrir qual que você vai escolher qual que você vai ouvir. Mas nenhuma delas é sem significado, todas elas têm um propósito. E aí, aonde você quer ir? Para onde você quer ir? O que você quer para a sua vida? Qual o futuro? Futuro todo mundo tem, você sabe, né? Basta saber qual. Todo mundo tem um futuro. Todo mundo tem um futuro. Agora precisamos definir que futuro cada um tem. Que tipo de futuro nós teremos? Como nós vamos chegar nesse futuro? Sério isso, né? Olha para quem está do seu lado, fala que voz você está ouvindo. Já ouviu aquela pessoa que diz assim, a gente já conhece até a pessoa falando assim, não escuta a voz de ninguém. Escuta a voz de alguém, sim. De alguém está ouvindo. Aí o problema é o seguinte, alguma voz você está ouvindo. A Bíblia diz que está aí, está cheio de vozes. Os filisteus pelejaram contra Israel, tendo os homens de Israel fugido de diante dos filisteus. Caíram mortos no monte de Gilboa. Os filisteus perseguiram Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquizua, filhos de Saul. Agravou-se muito a peleja contra Saul. Os flecheiros os avistaram e ele muitos temeu. Então Saul ordenou ao seu escudeiro, tire a espada e mate-me, senão sofrerei a vergonha de cair nas mãos desses incircuncisos. Mas o seu escudeiro estava apavorado e não quis fazê-lo. Saul então, lê aqui comigo. Como é que chama isso? Como chama? Então, aqui tem uma coisa muito importante que eu gostaria de falar. Vendo, pois, o seu escudeiro, que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a espada e morreu. Quer dizer, o escudeiro seguiu o exemplo, as escolhas desse homem. Sabe o que me assusta nesse texto? É que esse mesmo homem, me dá a leitura de isso. Me dá a próxima leitura, por favor. Assim morreu Saul por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor que não guardara. Lê aqui comigo, por causa da palavra do Senhor que... morreu por quê? Por causa da sua transgressão, porque não guardou a palavra do Senhor. E também porque interrogara e consultara uma necromante. Então o Senhor, e não ao Senhor, que por isso matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. O que mais me assusta, que esse cara, a gente fala sobre ele, mas a gente fala de forma resumida. Esse cara é uma das histórias mais lindas da Bíblia. Esse homem é um dos homens mais importantes da Bíblia. Esse homem, quando nós lemos em 1 Samuel 10, esse homem foi cheio do Espírito Santo. Diga comigo, cheio do Espírito Santo. O Espírito do Senhor se apossará de você e com eles profetizará e será um novo homem. Assim que esses sinais se cumprirem, faça o que achar melhor, pois Deus está com você. Quando se virou para afastar-se de Samuel, lê aqui comigo, Deus mudou o coração de Saul.
Não, vamos em voz alta. Deus mudou o coração de Saul. Agora diga assim comigo: mas Saul não teve caráter para manter o coração mudado. Deus mudou o coração de Saul, mas Saul não manteve o coração mudado. Deus mudou o coração de Saul, mas Saul não manteve o coração, não teve caráter para manter o coração mudado. Olha como é sério isso. Deus muda coração, Deus muda coração. Agora manter o coração mudado é com você. Não, você não é um robô, eu não sou um robô. Ninguém implanta um programa em nós e acabou. Nós não vamos mais ser tentados, nós não teremos mais liberdade de escolha do que fazer, o que não fazer. Deus mudou o coração dele, ele não manteve o coração mudado. Chegando em Gilboa, um grupo de profetas o encontrou, o Espírito de Deus se aproximou dele e ele, diga comigo, profetizou em transe no meio deles. Coração mudado, profetizou, profeta do Senhor, rei e profeta, falou das grandezas de Deus, profetizou coisas incríveis. Não, eu espero que você esteja entendendo o que eu estou falando com você. Sabe de onde, o que Deus fez na vida desse homem? Sabe aquele tipo de pessoa que tinha tudo para arrebentar na vida? A Bíblia diz que esse cara era o homem mais bonito da nação. O maior, os mais altos batiam no ombro dele. Lindo, lindo. A beleza dele era incomparável. Pai rico, família rica, abençoado, escolhido para ser o primeiro rei de Israel. Deus derramou do Espírito sobre a vida dele, Deus trocou o coração dele, o Espírito Santo foi derramado sobre a vida dele, ele profetizou no meio de profeta. E sabe o que aconteceu com esse cara? Esse cara limpou a nação, acabou com a mediunidade na nação, tirou todos os médios, eliminou com a feitiçaria da nação, e esse cara terminou endemoniado. Um homem que foi cheio do Espírito de Deus terminou dominado pelo espírito demoníaco e se suicidou. Do que nós estamos falando, gente? Sabe por quê? Parou de ouvir a voz de Deus e ouviu a voz. Primeiro foi ouvir a voz dos soldados. Ao invés de se preocupar com o que Deus mandou ele fazer, ele temeu os homens e foi fazer o que os homens estavam pedindo. Um homem que foi cheio, teve o seu coração transformado, coração mudado, esse homem terminou os seus dias amargurado, cheio de ódio, invejoso, porque quando Deus levantou Davi, ele teve inveja de Davi, quis matar Davi, abriu uma brecha, o demônio entrou na vida dele, passou a ser um perturbado, um cara que foi um exemplo. A gente escuta a história dele, venceu vitórias incríveis. Saul venceu batalhas incríveis, uma vitória atrás da outra, não perdia a batalha. Por isso que eu vou te dar uma lição hoje para a vida. Quem quer? De graça, não estou cobrando não. Para a vida. Sabe o exemplo que eu acabei de dar aqui? Vamos supor aqui, ó. A gente faz um esforço gigantesco, né? Então a gente vai lá e eu quero perder peso, eu quero saúde, então eu quero perder 10 quilos. Aí eu chego, pego 10 quilos e falo assim, Ihu! Venci! E agora eu relaxo. E agora eu começo a fazer tudo errado de novo. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Deixa eu falar uma coisa para você. Eu sou um cara que eu bato no peito e eu digo assim para mim, sabe para onde eu vou? Quando eu vou voltar para o lugar que eu saí? Sabe quando? Nunca. Direto eu visito o lugar de onde eu saí. E quando eu não vou pessoalmente, eu vou aqui, ó. Eu vou aqui, ó. No meu tempo da escassez, no meu tempo da miséria, no meu tempo que eu morei de favor, que eu comi de favor.
no tempo que eu caminhei sem Jesus na força do meu braço? Que é muito fácil você se enganar. É muito fácil você se iludir. É muito fácil você se acostumar com o que é bom. Sabe por que Israel, todos os anos, 7 dias por ano, eles voltam para o deserto? Eles acampam 7 dias no deserto. Sabe por quê? Para lembrar do tempo que eles rodaram 40 anos no deserto. Sabe por que o Senhor fazia com que eles comessem pão com ervas amargas? Para lembrar do tempo de escravidão lá no Egito. De vez em quando você precisa comer pão com ervas amargas. E quando aquilo tomar conta do seu paladar, você lembrar o tempo que a tua vida era amarga. O tempo que você só chorava. Porque é muito fácil a gente se esquecer de onde saiu. É muito fácil a gente se esquecer quem nos tirou de lá. É muito fácil. Qual a dificuldade que a gente tem hoje? Não é verdade? Hoje, no tempo da minha dificuldade, da minha escassez, eu me lembro de eu parar na porta, eu estava morando de favor na porta de uma faculdade. Quando eu olhava os jovens chegando na faculdade para fazer ali, eu pensava comigo, a mensalidade deles eu colocava comida na minha mesa. Aí eu não tinha 10 reais para comprar um lanche, porque do lado, no prédio do lado, tinha um carrinho de lanche. E aquele cheiro de lanche vinha no meu nariz, no nariz da minha esposa. E eu não tinha 10 reais para comprar um lanche. Aí hoje tudo fica fácil. A gente pode se esquecer. Porque qual é a dificuldade? Por mais que a gente enfrente lutas, qual é a dificuldade? Por isso que você precisa voltar ao seu deserto. Você não pode se esquecer. Porque Deuteronômio, tem uma pregação minha, que eu postei, eu acho que compartilharam essa pregação, que eu faço questão que todo mundo ouça, porque eu não sabia qual seria a palavra profética, e Deus me deu ela no final do ano passado. Prepare-se para entrar na terra prometida. Vai lá escutar essa pregação. Vai lá. Porque essa pregação, Deus me deu essa palavra, essa referência. Eu preguei agora, mas Deus me deu essa referência quando eu estava prestes a mudar minha vida. E lá está escrito: quando você entrar na terra que Deus te prometeu, quando tiver aumentado o ouro, a prata e tudo que você tiver, edificando, estiver morando em boas casas, multiplicar o ouro, a prata. Não se esqueça do Senhor, o teu Deus. Não diga a minha força e a minha capacidade me adquirir o poder para fazer essas coisas. Mas antes te lembrará do Senhor teu Deus, que Ele é que te dá força para produzir riquezas. Não sou eu, é Ele. Porque lá termina dizendo assim: porque se você se esquecer, certamente você vai perecer. Ele está dizendo: você vai voltar para lá. Você vai voltar para lá. E é por isso que eu bato no peito e eu digo: sabe quando eu vou voltar para lá? Nunca. Eu não me permito. Eu não me permito esquecer. E cada vez que eu compartilho com você, eu estou trazendo a minha memória de onde Deus me tirou. Quando eu levo os meus filhos para ver, papai morou aqui, papai passou por isso, papai passou por essa situação. Deus tirou o papai daqui, tirou o papai e a mamãe daqui. É para edificar a fé deles. E para ensiná-los. Sabe quando a vida do papai e da mamãe mudou de verdade? Quando nós tivemos um encontro com o Senhor. Ali mudou nossa história. Quem está entendendo? Sabe, tem um versículo na Bíblia em Coríntios que diz que quando você tiver conquistado tudo, viva como se não tivesse conquistado. Esse é o segredo. Porque é muito fácil, gente. É muito fácil a gente achar que agora tudo fica fácil para a gente.
tudo fica fácil. Não é verdade? Quando a gente sai da escassez, o que você acha que eu fiquei barrigudo daquele jeito lá? Quando eu prosperei um pouquinho, eu achava que eu podia comer o mundo. Era eu e minha mulher, fazia compra na época, eu fico pensando, que coisa doida é essa? Fazia compra na época, eu tenho 30 anos de casado, fazia compra na época no Carrefour de 500, 600 reais. Olha que coisa louca, para um casal. Hoje 500, 600 reais já é bom, não é? Uma boa compra, não faz? Ou não? Depende do que vai... Depende do que vai comprar. Mas vamos lá, eu estou falando de 20 e tantos anos atrás. Hã? Então, aí depois você acha que você pode comer o mundo. Você pode, assim que acontece com a gente, de um modo geral. Você se esquece, você quer comprar o que você não precisa, você começa a mostrar, querer mostrar para todo mundo que agora você cresceu, você prosperou, que você tem fartura, que você veste isso, que você veste aquilo. Isso é uma besteira. Viva. Vamos fazer um trato? Vamos fazer um trato para 2024? Nada vai ser de aparência na nossa vida. Nada. Nada. O que significa isso? Eu não vou fingir que eu sou espiritual, eu vou ser espiritual. Eu não vou fingir que eu tenho comunhão com Deus, eu terei comunhão com Deus de verdade. Eu não vou fingir que eu sou uma pessoa de oração, não, eu serei uma pessoa de oração. Não, eu não vou fingir que eu sou uma pessoa bem-sucedida, eu serei bem-sucedido. Você será bem-sucedido. E isso vai acontecer na sua vida de uma forma natural, porque a Bíblia diz que Deus é recompensador daqueles que o buscam. Você vai prosperar. Não, nós não vamos fingir, você casal, família. Não, nós não vamos fingir que nós somos unidos, nós vamos ser unidos. Nós temos diferença, cada um tem a sua personalidade, mas nós vamos ajustar. Nós vamos viver como um casal muito bem ajustado. Ajustado é ajustado. Eu sei que minha mulher tem as diferenças, ela sabe que eu tenho minha personalidade, a gente ajusta e vive bem. Entendeu? Quando ela fala, eu falo, sim senhora, está falado, quem sou eu para questionar? Engoliu seco aqui, ó. Deu uma risada sem graça aqui. Não, você tem graça, você tem graça. Ele está falando que homem inteligente é o que obedece, ele já aprendeu. Fique em pé, gente. Sabe, é lindo, eu enxuguei a leitura aqui. Eu enxuguei a leitura porque eu teria tantas vitórias de Saul para mostrar a você, para chegar à conclusão e dizer assim, que lamentável. Depois de tantas experiências tão poderosas com Deus, tantas vitórias tão incríveis. Olha essa leitura aqui, ó. Quando Saul viu isso, diga comigo, o Espírito de Deus apoderou-se dele e ele ficou furioso. Sabe o que quer dizer essa situação? Quando Saul reuniu em Bezeque, havia 300.000 de Israel e 330 mil homens. Era uma situação, inimigos poderosos que queriam humilhá-los e disse assim, olha, nós só fazemos aliança com vocês se nós furarmos os olhos de vocês. Aí o povo, por se sentir impotente, por achar que não podia vencer aqueles inimigos, diz, nos dê um tempo para a gente pensar, nós vamos pensar. E quando Saul ficou sabendo daquilo, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor tomou a vida de Saul, Saul ficou furioso, enfim, pela forma que Saul se levantou, cheio do Espírito, o que era para ser uma tragédia, no outro dia, até a hora do almoço, até a hora mais quente do dia, ao meio-dia, estava tudo resolvido.
Aí você vai para o capítulo 14, você vai ver uma vitória atrás da outra. Aí de repente esse homem se distrai, deixa de ouvir a voz, um homem que foi cheio do Espírito, que profetizou, um homem que foi usado por Deus de uma forma linda, agora um homem endemoniado, consultando o necromante, e se suicida. Termina os seus dias de uma forma tão trágica, ele e toda a sua família. Destruído. Por quê? Ouviu a voz errada. Enquanto estava com a voz de Deus, com a voz do Espírito, vencendo, quando passou a ouvir a voz errada. Pega a mensagem de ontem. Quem estava comigo aqui ontem? Quem não estava, levanta a mão. Vai escutar a mensagem de ontem e pense num exemplo que eu dei, até com base na história do próprio José. Imagine quando chegar no seu dia, na sua prestação de contas com Deus, que a Bíblia diz que tem os livros, que serão abertos os livros, e talvez ali tenha o seu nome e uma história poderosa. Você cresceria de forma espantosa, sobrenatural, você impactaria milhares de pessoas, a sua história, o seu testemunho impactará a vida de muitas pessoas, você seria uma estrutura para o reino, você ia ganhar almas para Jesus com o teu testemunho, você ia realizar coisas grandiosas, você ia crescer financeiramente de uma forma espantosa. Aí você olha e fala assim: mas esse não sou eu, porque eu não fiz nada disso. Ele falou: é isso mesmo, mas era para ser isso, era esse o propósito que eu tinha com você. Mas você não creu. Você interrompeu o processo. Era como se José tivesse ido até o poço ou até o calabouço e tivesse desistido. Aí chega no final, o que Deus tinha para José? O governo, impactando o mundo. Ele ia impactar o mundo. Ele ia governar o Egito e tornar o Egito no celeiro do mundo. Esse era o propósito que Deus tinha com ele. Eu acredito que Deus, por isso que nós precisamos nos aproximar, para que a gente não pare na dor, a gente não fracasse no nosso processo, não fracasse no processo. Porque, como disse ontem, tem coisas que você vai viver um milagre, tem coisas que você vai viver um processo. Porque Jesus transformou água em vinho, porque se fosse uva, ia passar por um processo. Uva pode virar vinho, não é? Então passa por um processo. Mas a água não pode virar vinho, tem que ser um milagre. Tem coisas na nossa vida que será um milagre, outra será um processo. Às vezes todo o processo que você passa, você não entende. Por que eu estou passando por isso? Está te preparando para coisas maiores. Porque ainda nós somos meninos espiritualmente. Ontem, quem estava aqui, levanta a mão. Quando eu peguei aquela menininha de 6 anos aqui, 5, 6 anos, eu falei: se eu te der 1 milhão, o que você vai fazer com 1 milhão? O que ela me respondeu? Por que ela respondeu não sei? Porque ela não tem maturidade, ela não tem preparação, ela não sabe o que fazer com isso. Espiritualmente, muitos ainda são meninos. E se eu sou menino, como é que Deus vai colocar coisas maiores nas minhas mãos? Eu não tenho estrutura. O que ela vai fazer? Se realmente der um dinheiro maior na mão daquela menininha, o que você acha que ela vai fazer? Comprar bala, pirulito, sorvete, chocolate? É ou não é? É o que muita gente faz. Deus abençoa um pouquinho, ele sai comprando isso. Coisas que ele não precisa, querendo mostrar para os outros, querendo fazer graça para as pessoas, não tem propósito na vida. É isso que faz. Por isso que muitos acabam voltando ao mesmo lugar. Porque é menino internamente e espiritualmente. Por isso nós precisamos crescer.
para que Deus possa cumprir com o propósito dele em nossas vidas. Que voz você está ouvindo? No mundo tem muitas vozes e nenhuma delas é sem sentido. Ouça a voz do Espírito. Espírito, fala comigo. Me dê ouvidos sensíveis para ouvir a sua voz. Não me deixe me enganar, nem me iludir. Eu quero ouvir a tua voz. Senhor, fala comigo. Quem falou para José que ia vir uma crise de 7 anos de grande fartura e depois 7 anos de grande escassez? Foi Deus. Olha que informação linda. E ele teve sensibilidade para ouvir. Virá 7 anos de grande abundância e fartura. Armazena, porque após esses 7 anos vai vir de grande escassez. Quando chegar os anos de escassez, você terá em abundância. E quando ele cresceu, mais nos anos de fartura ou mais nos anos de escassez? Nos de escassez. Porque o mundo não tinha, ele tinha abundância. Aí quem quisesse comprar, tinha que comprar com ele. É a voz do Espírito. Olha o que diz Isaías: você calará toda a voz que se levantar. Quem vai calar a voz? Você cala toda a voz. Então, é hora de você buscar esse relacionamento. Deus, diga assim, ó, Deus tem informações que eu não tenho. Só Ele tem. Só Ele tem. Informações que só Ele tem. E Ele tem essas informações. Por isso que você precisa estar, Senhor, me dê ouvidos sensíveis. Senhor, unge o meu ouvido. Senhor, unge a minha mente. Faz da minha mente um celeiro. Faz da minha mente um celeiro. Coloca os pensamentos certos. Espírito Santo, o Senhor tem a liberdade para falar comigo, a liberdade para me direcionar. Senhor, me dê visão. Sem visão o povo perece. Tua palavra diz que sem visão o povo perece. Eu quero visão. Me dê visão, Senhor. Amplia a minha visão. Me ajuda a enxergar o que eu não tenho enxergado. Unge a minha mente, meu Pai. Faça da minha mente uma mente ungida. Faça da minha mente um celeiro de pensamentos poderosos, criativos, que faça a diferença, não na minha vida, mas na vida de centenas, milhares de pessoas. Me dê ouvidos para sensíveis à tua voz, que discernem a tua voz, que entendam o que o Senhor está falando. Me dê uma boca ungida, Senhor, uma boca ungida, uma boca, meu Deus, cada palavra que sair da minha boca vai se cumprir, vai se materializar. Cada palavra me dê, Senhor, unge o meu coração, meu Deus, porque a tua palavra diz que do coração procede as saídas da vida. Olha como é sério. Você sabe que seu coração pode te enganar, né? Então teu coração tem que ser um coração ungido. A Bíblia diz: acima de todas as coisas guarde o seu coração, porque dele procede as saídas da vida. Quem estava comigo na live hoje? Esse é um ano que você tem que ter com você. Eu disse hoje os nomes do Senhor, os nomes e atributos redentores do Senhor. Quando Moisés disse, quando Deus mandou Moisés ir falar com o faraó, disse Deus a Moisés, Moisés falou assim: mas e se me perguntar quem é que me mandou aqui? Olha o que Deus respondeu: eu sou o que sou. Isto é o que você dirá aos israelitas. Eu sou o que sou. Eu sou. Lê aqui comigo, ó. Diga: eu sou, me enviou a vocês. Sabe o que você tem que tomar posse para você? Diga assim, ó. Diga: o eu sou está comigo. Diga: o eu sou está comigo. Diga: e se o eu sou está comigo, diga: eu tenho tudo o que eu preciso. Disse também Deus a Moisés: diga aos israelitas: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Aí hoje eu dei os nomes para você: Jeová de Zidqueno, ou de Zidquenu. Diga comigo: o Senhor é a nossa justiça.
Diga: o Senhor é a minha justiça. Diga: Deus fará justiça na minha vida em 2024. Diga: Deus vai me dar aquilo que é meu por direito. Justiça é lhe dar aquilo que é seu por direito. Deus é a sua justiça. Diga: Deus é a minha justiça. Eu não vou ler as referências que falam a respeito. Dá o próximo nome. Jeová Shalom. Diga comigo: o Senhor é a paz. Jeová Shalom, o Senhor é a paz, que significa nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Diga comigo: em 2024 não haverá nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar na minha vida. Diga: o Senhor, o Jeová Shalom, o Deus da paz, está comigo. Diga: Jeová Raá, o Senhor é meu pastor. O texto diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, diga comigo: não me faltará paz, não me faltará alegria, não me faltará saúde, não me faltará dinheiro, não me faltará clientes, não me faltará sabedoria, não me faltará recursos. Diga: nada me faltará em 2024. É os nomes redentores dele, você tem que ter com você. Jeová Jiré, diga comigo: o Senhor é provedor, é o meu provedor. Diga: Deus proverá. Diga assim comigo, profeticamente: diga: Deus proverá tudo o que eu preciso, para que 2024 seja glorioso, poderoso, extraordinário na minha vida. Jeová Rafá, diga: o Senhor é o nosso médico. Diga: o Deus que me cura. Ele disse: eu sou o Senhor que te sara. Então, o que eu quero liberar para você, diga assim: eu terei saúde, muita energia, muito vigor para fazer tudo o que eu preciso fazer em 2024. Jeová Chamar, diga comigo: o Senhor está aqui. O Senhor presente está. Diga: o Senhor está presente na minha vida. Diga: o Senhor está presente na minha casa. O Senhor está presente nos meus negócios. Diga: o Jeová Chamar está comigo. Diga: Jeová Nissi. Diga: o Senhor é a minha bandeira. Diga: o Senhor é a minha vitória. Esses são os 7 nomes redentores do Senhor. São os nomes que estão à sua disposição, os nomes que você vai invocar para cada situação. Você vê que ele tem um nome para cada situação. E significa que quando Moisés perguntou, o Senhor disse assim: eu serei o que você precisar que eu seja. O Jeová Jiré, para as horas da provisão. O Jeová Nissi, o Senhor da sua vitória. O Jeová Raá, o Deus que te cura, o Deus que te sara. Eu serei o que você precisar. Deus é o que você precisa. Diga: Deus é tudo que eu preciso. Ele é tudo que você precisa. Peça ao Espírito Santo: me dê uma mente ungida, Espírito Santo. Me dê uma mente ungida, me dê ouvidos ungidos, me dê, Espírito Santo, me dê uma boca ungida, me dê olhos ungidos. Eu quero sensibilidade à tua voz. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero as informações que só o Senhor tem. Eu quero essa unção sobre a minha vida. Eu quero a tua graça. Aumenta a graça, aumenta a unção sobre a minha vida. Senhor, amplia a minha visão. Amplia a minha visão, me ajuda a enxergar além, me ajuda a enxergar o que eu não tenho enxergado. Chega, Senhor, eu não quero viver mais de imagem, eu não quero viver mais de aparências, eu não quero fingir uma coisa que eu não sou. Eu quero viver, eu quero um relacionamento com o Senhor, eu quero intimidade com o Senhor. Eu quero, meu
meu Deus, realmente sentir a tua presença. Eu quero ser cheio do teu Espírito. Eu quero, meu Deus, eu não quero fingir que eu tenho prosperidade, eu quero ser próspero de verdade. Eu não quero fingir, meu Deus, que eu sou uma pessoa bem-sucedida. Eu quero ser uma pessoa bem-sucedida de verdade. Eu não quero fingir que tenho dinheiro. Eu quero realmente ter dinheiro de verdade. Eu não quero fingir que eu tenho um lar abençoado, uma família abençoada. Eu terei um lar abençoado, uma família abençoada. Eu serei próspero de verdade. Eu serei bem-sucedido em tudo, como está escrito na tua palavra. Eu vou viver o melhor ano da minha vida. Diga isso, eu acredito. 2024 será o ano mais incrível da minha vida, o ano mais abençoado da minha vida, o ano de maior crescimento, o ano que eu mais vou crescer como pessoa, o ano que eu mais vou crescer espiritualmente, o ano que eu mais vou crescer em graça, em unção, em favor, o ano que eu mais vou crescer financeiramente, o ano que eu mais vou avançar será 2024, o ano que mais experiências eu terei com o Espírito de Deus. Eu creio, Senhor, eu creio em cada um dos teus atributos, eu creio em cada um dos teus nomes redentores. O Senhor será o Jeová Tsidkenu, o Senhor é a minha justiça, o Senhor vai fazer justiça na minha vida, o Senhor é o Jeová Shalom, o Senhor é a minha paz, não haverá nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar na minha vida, absolutamente nada, em nome do Senhor Jesus. O Senhor, é o Jeová Raá, o Senhor é meu pastor, não vai me faltar recursos, não vai me faltar paz, não vai me faltar alegria, não vai me faltar dinheiro, não vai me faltar clientes, não vai me faltar negócios, não vai me faltar contratos. Vai, diga com fé, diga com autoridade, em nome do Senhor Jesus. Deus tem um ano glorioso para você, Deus tem o melhor ano da tua vida, Deus tem o ano mais especial da tua vida. Diga, você vai dizer a Deus, chega assim, eu não vou ouvir vozes não, só tem uma voz que eu vou ouvir, a voz do Senhor, só uma voz que eu vou ouvir, somente a voz do Senhor, é essa voz que eu vou ouvir. Eu quero ouvir, eu quero sensibilidade, a voz do teu Espírito, Senhor. Fala com Deus. O Jeová provedor, o Jeová Jiré, o Senhor provedor, Ele vai prover todas as tuas necessidades, todos os recursos que você precisa. O Jeová Rafá, o Senhor é o nosso médico, Deus que nos cura. Ele vai te dar saúde, energia, vigor, disposição. Você vai realizar coisas como você nem sabia que tinha tanta disposição, tanta energia para fazer tantas coisas que você vai fazer. Diga. Eu quero essa unção, Senhor. Eu quero essa unção. Diga para você mesmo, nada vai parecer na minha vida, tudo será real. Diga para você mesmo, nada vai parecer, tudo será real. Não, nada vai parecer, tudo será real na minha vida. Tudo será verdadeiro na minha vida. A minha comunhão com Deus será verdadeira. A minha comunhão familiar será verdadeira. A minha comunhão com o Espírito Santo será verdadeira. A minha prosperidade será verdadeira. Porque eu não vou fingir mais nada. Porque agora será. Eu vou viver uma vida real. Não vai ser aparência, será real. Real a vida que Deus tem para mim. A vida que Deus tem. A vida que Deus quer que eu viva. Nada será fingimento, nada será de aparências na minha vida. Diga. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Peça a Deus, faz da minha mente um celeiro de ideias poderosas, Senhor. Faz da minha mente um celeiro de ideias poderosas. Unge os meus olhos para que eu possa adquirir visão. Eu quero visão de vida, visão para conduzir a minha vida, visão para conduzir os meus negócios, visão para crescer, visão para prosperar, visão para administrar, visão para conduzir minha casa, visão para conduzir a minha família. Eu quero visão, Senhor, eu quero visão. Diga, quero visão. Me dê visão, Senhor. Me dê visão. Me dê visão. Eu quero ouvidos ungidos. Eu quero ouvidos sensíveis à tua voz, Senhor.
Eu quero ouvidos sensíveis à tua voz. Eu quero discernir a tua voz. O Senhor tem informações que ninguém tem. Eu quero as informações que o Senhor tem. Eu preciso das informações que o Senhor tem. Eu preciso da tua graça. Eu preciso do teu favor. Eu acredito em um ano estrondoso. Eu acredito em um ano de crescimento explosivo. Eu acredito em um ano em que Deus vai se manifestar de uma forma que você ainda não conhece. Eu acredito em um ano que nós viveremos as maiores experiências da nossa vida. Eu acredito em um ano que Deus vai abrir portas gigantescas. Eu acredito em um ano de vivermos aquilo que é o sonho de uma vida. Eu acredito, é o sonho de uma vida. Eu acredito em fluidez. Eu acredito em o nome do Senhor Jesus. Um ano de crescimento exponencial, aonde Deus te abre portas que ninguém pode fechar. Aonde você semear, você vai colher como Isaac 100 vezes mais. Acredite nisso. A Bíblia diz que Isaac só colheu 100 vezes mais porque o Senhor o abençoou. Se Deus te abençoar, a colheita não tem perda. Não tem perda, a colheita é de 100 vezes. 100 vezes mais. Eu acredito em um ano de vivermos a plenitude do Senhor. Quando eles atravessaram o Jordão, eles começaram o processo da conquista, conquistando o que parecia impossível. Esse é ano de você conquistar o que parece impossível, na sua vida profissional, na sua vida financeira, na sua vida sentimental, na sua vida familiar. É ano de você conquistar o que parece impossível viver, o que é o sonho de uma vida, mas vai se tornar real. Vai se tornar real. Vai se tornar real. Deus é Deus, Ele não mudou. Deus é Deus, Ele não mudou. Ele é Deus. Ele vai colocar as pessoas certas na sua vida. Ele vai abrir portas que só Ele pode abrir. Creia nisso. Ouça a voz. Eu vou ficar com a voz do meu Senhor. Eu vou ficar com a voz do meu Senhor. Fica com a voz dele. Vai vir voz para te tirar do caminho. Vai vir voz para te distrair. Virão vozes. Não ouça essas vozes. Fica com a voz dele. Ouça somente a voz dele. Você vai viver isso. Você vai viver isso. Aleluia. Aleluia. Vai chegar. Está chegando. Está chegando. Você vai viver o sobrenatural em 2024. Você viverá o sobrenatural em 2024. Você viverá o sobrenatural. Aleluia. Você viverá o sobrenatural em 2024. Você viverá o sobrenatural em 2024. Deixa entrar isso na tua alma. Deixa entrar isso no teu espírito. Você viverá o sobrenatural em 2024. Pode dizer isso sem medo. Você viverá. Diga: eu viverei o sobrenatural em 2024. Eu viverei em 2024 o sobrenatural. Eu viverei o sobrenatural em 2024. Eu viverei. Eu viverei. Aleluia. Adonai.
Só adore. Se clamamos, Deus se manifestará. Só adore. Quanto mais você adorar, mais você vai atraí-lo. Quanto mais você buscá-lo, mais Ele vai se achegar a você. Se adoramos, Deus se manifestará. Se clamamos, Deus se Ele vai. manifestará. E Ele vai se manifestar de uma forma que você ainda não o conhece. De uma forma que você ainda não o conhece. Ele se manifestará. Se manifestará. Se adoramos. Aleluia. Se buscamos, Deus se manifestará. Vai. Fala com fé. Se manifestará. Ele vai se manifestar nos teus negócios. Ele se manifestará na sua vida financeira, na sua casa, na sua família, no seu casamento, na vida dos seus filhos. Ele se manifestará. Se manifestará. Diga. Se manifestará. Ele se manifestará no ministério Mudança de Vida, na vida do povo do ministério Mudança de Vida. Ele se manifestará de forma sobrenatural, de forma incrível, poderosa, milagrosa, sobrenatural. Se manifestará. Yahvé se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Yahvé. Rafa, Elohim, Elohim, Shaddai, Shaddai, Jireh, Jireh, Adonai. Adonai se manifestará. Vamos fazer aquela oração. Coloca a mão na sua cabeça, na sua mente. Diga: Senhor, me dê uma mente ungida. Diga: faça da minha mente um celeiro de ideias poderosas, transformadoras, criativas, revolucionárias. Unja a minha mente, Senhor. Eu quero uma mente ungida. Coloca a mão nos teus ouvidos. Diga: Senhor, unja os meus ouvidos. Me dê ouvidos ungidos, sensíveis à tua voz. Eu quero ouvidos sensíveis à tua voz. Eu quero discernir a tua voz. Diga: Senhor, o Senhor tem informações que só o Senhor tem. Diga: dê a mim e me dê a capacidade de ouvir a tua voz e discernir a tua voz. Coloca a mão nos seus olhos. Diga: Senhor, me dê visão, amplia a minha visão. Tua palavra diz que sem visão nós perecemos, e eu quero a visão que vem do alto. Ilumina os pontos cegos, para que eu possa enxergar tudo aquilo que eu não tenho enxergado. Diga: me dê visão, Senhor. Coloca a mão na tua boca. Diga: Senhor, unja a minha boca. Cada palavra que sair da minha boca, que saia palavras ungidas, palavras poderosas. Cada oração que eu fizer e as orações que eu farei em 2024, diga: elas vão se materializar, elas vão se cumprir, porque a minha boca, as minhas palavras são poderosas, são ungidas. Levante as suas mãos e diga: Senhor, consagra a obra das minhas mãos. Diga: faça das minhas mãos mãos consagradas, mãos benditas. Tudo que eu tocar será abençoado. Tudo que eu tocar vai crescer, vai prosperar. Diga: Senhor, unge os meus pés. Aonde eu pisar, com a planta dos meus pés, esse lugar será meu. Eu serei cabeça, eu serei honrado. Diga: eu serei abençoado ao entrar e ao sair. Aonde eu pisar, com a planta dos meus pés, eu serei abençoado. Diga: Senhor, eu tomo posse
desta unção, aumenta a minha unção, aumenta o nível de graça e de favor sobre a minha vida, porque eu creio e estou determinado. 2024 será o ano mais incrível, o ano mais poderoso, mais abençoado da minha história de vida até então, em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Dê para Jesus uma salva de palmas. Dia 21 de janeiro, às 9 horas, início do propósito de fé dos meus projetos de conquistas para 2024, ano da unção de Josué. Nós daremos a grande largada de fé com a Santa Ceia do Senhor. Entre em 2024 determinado a projetar e lutar pelos seus sonhos. Faça de forma diferente e você nunca mais será o mesmo. Meus projetos de conquistas para 2024, ano da unção de Josué. Feliz 2024!